então não me incomoda mais. Fala, João Livre. Estamos gravando? Então não larga toda a tua charla agora, hein? Calma. Segura. Quem que mandou um abraço aí, pô? Luizão. Luiz Cruz. Luiz Cruz. Ô, Fala, João Banana. Toyota. O cara tá em casa mesmo, a sala de casa. Eu tô... Sabe onde eu tô? Eu tô em Porto Alegre. Luizão. É sério, meu Porto Alegre? Sério, tô aqui na Avenida Itajaí, perto da Praça da Encor. Pertinho. Tô aqui, Tu tá vendo esse monte olhando de pela raio? janela, o fim do mundo que se aproxima. Pois é. Na casa do Axel, o único lugar que tem sol. Sol lindo aqui, ó. Tá bonito esse pôr do Sol sol. do caralho, esse. Aqui eu só vejo raio e trovão aqui, meu. Pôr do sol do Morro Santa Teresa, tá? O Axel. Fala, Luizão. Fala, meu. Grande Luizão. Abraço, Olha Luizão. só. Pô, tô bem cotado. Tu tá prestigiado, Luizão. Acho que tu é convidado especial. Hein? Já faz evento com ele Não, que é a grande responde. surpresa da noite. Se bobear, nós vamos te entrevistar, Luizão. Tu e o Nenê. Não é, eu fui convidado especialmente pelo João, cara. É isso aí. Então, Eu fui intimado. ótimo. Timado não, timado nada. Claro, se não decoram aqui, nós estamos tudo fodidos. Você podia estar fazendo... Luizão, você podia estar fazendo tanta coisa hoje, você podia estar no shopping fazendo compras, você podia estar num restaurante jantando, você podia estar correndo essa hora na rua. Muito obrigado por me prestigiar, viu? Não, é um prazer, sabe? Você Que um amigo mora no meu coração. Ainda bem que o shopping está fechado, hein? Ainda bem que o Marquezinho botou ordem na casa. Fecha 5. Bora? Bora! Deixa eu dar o último conferes ali, Dreyson, que tu me pediu no inbox. Mas bora. Mas na real, bora. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso então, Facebook. Roda, VT. Aqui, ver se já tá Roda rodando. VT, que eu tô nervoso já. Só um pouquinho. Peraí. Só deixa eu ver se tá rodando aqui. Tá rodando, Dreyson. Manda bala. Beleza, então vamos embora. Clube de Criação do Rio Grande do Sul orgulhosamente apresenta Sala de Brem. Criatividade, inspiração e outras viagens. Bah, vocês não têm ideia. Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro Sala de Brem, uma iniciativa do Clube de Criação do Rio Grande do Sul. E eu queria já, de imediato, chamar os meus parceiros aqui, conselheiros, cofundadores do clube, para se apresentarem. Quer começar, William Malê? Estamos aí, boa tarde, boa noite. Para quem está em Porto Alegre, já boa noite. Para quem está fora daqui, boa tarde ou bom dia. Para quem está na Austrália, para quem está no Japão. Sejam todos bem-vindos ao Sala de Brem, nosso programa de estreia. Enquanto isso, a gente vai admitindo as pessoas no grupo. Para quem não me conhece, eu sou diretor de criação, redator, sócio da 3AG Comunicação aqui de Porto Alegre. E estamos muito contentes com a presença de todos aí. Esperamos que esse seja só o primeiro de muitos Sala de Brem. Vem com a gente na salinha que o bicho vai pegar e as ideias vão acontecer. Valeu. Carlucci. Vamos lá, sou Alessandro Carlucci, redator e planejador da Happy House, com uma pequena história aqui nas agências do Rio Grande do Sul. Eu vou ser breve porque vamos dar mais tempo para o nosso convidado. Boa. Fala, Dreyson. Então, eu sou o Dreyson, sou sócio da Clash, trabalho com design de interações entre as pessoas e sou a parte mais digital da turma. Vai lá. É o guri da turma. Bom, eu sou o Cado Botega, sou publicitário, eu sou vice-presidente da ARP, da Associação Rio Grande de Propaganda, e sou conselheiro e cofundador do Clube de Criação. Tá? Eu quero, assim, fazer dar umas mensagens agora no início, pedir para o pessoal ficar com o microfone mutado, né, por enquanto, dizer que está sendo transmitido pelo Facebook também do Clube de Criação, tá?
E é uma honra a gente receber aqui o João Live e o Axel para o nosso espaço de hoje, para a nossa sala. Eu sei que inclusive vão aparecer aqui turmas de várias faculdades do Rio Grande do Sul, que é bacana também a gente dividir esse conteúdo com o pessoal mais novo. E eu queria fazer alguns agradecimentos especiais aqui. Primeiro para a ARP, a Associação de Propaganda, que deu todo o nosso apoio aí para a divulgação. O auxílio luxuoso da Radioativa. Agradecer para a Karina, o Marcelo e toda a turma da Radioativa que fez essa vinheta belíssima aí para nós. Tá? E também agradecer para um parceiro que está aqui com a gente já, que é o Alberto Meneghetti, que fez a ponte entre eu e o João, aí a gente conspirou e deu tudo certo. Tá? Então eu vou de imediato aqui apresentar os nossos dois convidados. Tá? O Axel, que é um cara que dispensa a apresentação, né? Publicitário daqui, um cara que fez várias campanhas memoráveis, aí como a campanha do Bibs, do Anchieta e tantas outras, né? Um prazer de trabalhar com o Axel na Scala e na Competence. E depois ele vai também falar um pouquinho sobre a trajetória dele, tá? E o João Live, que a gente importou, mas na verdade ele não foi importado, porque ele está aqui em Porto Alegre, né? Estamos sabendo agora. Nem dá para dizer que ele é de São Paulo, porque ele não é, ele é daqui, do Rio Grande do Sul. Ele é sócio da Talent, CEO também, formado pela Famex PUC, também onde eu me formei, e eu acho que várias das pessoas que estão aqui se formaram, né? Eu também. Também, então tá, ó. Eu vou falar aqui algumas campanhas memoráveis do João Live, tá? Porque ele foi autor ou coautor. Tem NET e tem Tipo NET, que foi um dos 10 bordões mais lembrados da propaganda brasileira. Claro, você merece o novo. O que a gente pode fazer por hoje, por Santander, que é uma campanha que está rolando ainda, né? E hoje é o tema internacional do banco. E talvez a mais conhecida de todas, e que a gente, inclusive, está sendo usada no nosso governo federal, né? Pelo nosso comandante Mori, pelo nosso ministro da Economia, né? Que é a pergunta lá no posto Ipiranga, entre outras. O João Live tem o Caburé de Profissional de Criação, Prêmio APP pela contribuição profissional ao mercado. Foi 2 vezes jurado e um Grand Prix em Cannes. Então não é pouca coisa, gente. Ele é membro do Board Criativo Global da Publicis. Então estão apresentados aí nossos dois convidados especiais. E eu vou pedir então uma licença para o Axel começar falando e já... Como o João Live diz assim, que pode abusar e usar e abusar dele, o Axel faz o primeiro abuso, então. Pode falar um pouquinho e aí já introduz no João Live, no bom sentido. Eu acho que eu vou começar fazendo uma pergunta, né? A noite é do João Live, né? Falasse uma série de coisas aí, Cado, sobre o João, mas tem uma coisa que eu sempre que eu ouço, eu fico pensando como é que será que é isso, que é ser membro do Board Criativo Mundial da Publicis. Tipo uma sala assim dos super-heróis, aquela lá do... Né, que tá lá o Batman, o Super-Homem. Como é que é esse board criativo? Liga como da é que são as reuniões? A Liga da Justiça, isso aí. Como é que é a reunião lá? Como é que acontece isso? E com que periodicidade? Né? Bom, primeiro que eu queria dizer que esse negócio de currículo, né, depois de uma certa idade, parece obituário, né? Então eu acho que eu vou parar de mandar currículo e tal, deixar só o João. Fala aí, João. Mas esse board é um board que se reúne 2 vezes por ano mesmo, né? Paris, Cidade do México, Nova York, África do Sul, são 2 encontros anuais físicos, obviamente que esse ano não aconteceu nenhum, né? Onde se discute uma série de coisas que vão a Talent ela é conectada, ela não é na rede, mas ela está, digamos assim, contabilmente e como P&L, ela está dentro da estrutura da rede Publicis, né? Porque o grupo Publicis tem a rede Léo Burnetti, a rede SAT, a rede Publicis, enfim, tem vários outros, a Starcom, empresas de mídia, são mais de 60 empresas.
Então, a gente se reúne, conversa, problemas, intercâmbio, e agora essa coisa ganhou uma outra dimensão, uma ferramenta que se chama Marcel, que é uma ferramenta que você, se você precisa de ajuda, você não precisa de nenhuma burocracia, você não precisa conversar nem se autorizar com ninguém, você põe o job na ferramenta e alguém de Hong Kong entra para te ajudar se tiver afim e se tiver tempo, né? Então, isso foi moldado muito nessas reuniões, né? Não são reuniões de criar junto, não, são reuniões de estabelecer políticas, metodologias e de ver performance também, e, claro, procurar ali alguns casos e tendências para a gente poder trabalhar melhor, né? Eu vou te contar assim, eu não sou muito fã de fazer trabalho em grupo, sabe? Todo mundo participando do job na Jamaica, criando 130 campanhas eu acho isso meio bullshit. Mas em alguns momentos é super interessante, super interessante. De repente você já cedi dupla para trabalhar num pitch internacional, né, que está sendo centralizado pela Europa, pela Marcel, lá em Paris, e que o pessoal trabalha nesse negócio. E já recebi ajuda também. Então, mas quando a gente precisa de alguma info fora. É um negócio que funciona, que é legal, é agradável. Obviamente, tem uma parte de puxada e cobrança também, que é bem... E eu vou te dizer, eu já estou passando para as outras pessoas, tá? Porque eu acumulo, sou CCO da agência também, mas eu estou passando para os diretores de criação. Eu fiquei 2, 3 anos participando, e agora, na medida do possível, eu passo para outras pessoas, primeiro, para privilegiar as pessoas, segundo, porque, cara, o time span é complicado, não rola eu ir para um lugar para ficar 3 dias. Estou recusando um monte de convite para júri, por exemplo. Júri, eu fujo de júri. Uhum. Né? Tem que ser muito significativo. Fui jurado aí um tempo atrás do próprio uma coisa aconteceu lá em Gramado. O que foi? Foi salão, né? Foi Festival salão. Mundial de Propaganda de Gramado. Festival eu já fiz umas 2, 3 palestras lá. Mas júri para mim é um negócio super complicado. Você fica 2 dias e quando é júri online é pior ainda, porque eles ficam te demandando durante uma semana sem parar e vai chegando e-mail para você cumprir tarefas. Então, aos poucos, isso não vai cabendo na minha rotina. E eu vejo isso com muita alegria, porque eu acho que eu abro espaço, dou espaço, e as pessoas adoram participar disso. É melhor que ser síndico de condomínio, João? Olha, by the way, um dos filmes que a gente fez lá na Tallinn foi um filme super bacana, que era da reunião de condomínio. O melhor, né? De todos. Esse é um filme muito divertido e o cliente foi muito corajoso, que basicamente era pancadaria, cadeira quebrando nas costas da véia, uma bagunça, né? Não, é melhor do que reunião de condomínio, vai. A gente foi júri agora junto no ABMRA, né? Que o Meneghetti, acho que tu era o presidente do júri, e eu fui também do júri, mas era tudo online, né, João? Da mostra de... Não, mas lá foi suave, lá foi super suave. Por exemplo, tem um negócio, por exemplo, tem um prêmio que é super bacana, o prêmio Elorro. Cara, o Elorro de Iberoamérica é maravilhoso. É uma insanidade, que daí você tem que julgar um negócio da Argentina e do Equador, sabe? É um negócio muito maluco, e aí para mim não dá. Eu vou botando outras pessoas. No último Festival de Cannes que eu fui jurado, foi 2017, eu não queria ir. Justamente porque você passa uma semana lá e aí insistir, tá bom, vamos nessa, e aí eu cumpro, digamos assim, a minha missão com o Festival de Cannes, ser jurado 2 vezes, já tá bom. E logo depois disso eu coloquei o Philippe Deggen no júri, indiquei, né? E ele foi jurado em Cannes, o Philippe Luc também foi jurado em Cannes, através de indicações que a gente vai
ali. Não é uma indicação política, é uma indicação que você fala para o representante por que seria legal ter esse cara, né? Ele faz uma lista enorme e acabou dando certo para 2 pessoas da agência. Então, essas coisas de botar um monte de diretor de criação numa sala por uma semana, discutindo, né, sociedade, lendo poesia um para o outro, eu adorava isso, mas hoje não cabe mais no meu tempo e não cabe mais na minha função também, para falar a verdade. E eu queria dizer uma coisa, só que eu sei que está aqui, trabalhei com o Meneghetti, aqui em Porto Alegre, trabalhei com o Luizão e trabalhei com o Axel. Aliás, 3 pessoas que eu gosto muito e que foram muito legais, foi muito legal trabalhar com eles. Recíproco. O João, e eu queria, esses dias eu estava ouvindo um programa concorrente nosso, mentira, não é concorrente, é o Na Salinha, que tu participou. A gente ouviu ele inteiro lá do Oxenberg. E aí tu comentou sobre, eu não sei se o Axel ouviu essa, e eu queria justamente que tu falasse um pouco sobre isso. Ele te perguntou quais eram as tuas referências, Brasil, enfim, e tu citou algumas referências aqui de Porto Alegre, e uma dessas referências que tu citou foi o próprio Axel. E eu quero que tu encha a bola do Axel agora e diga para ele por que tu botou ele como uma das referências. Eu realmente sou muito grato às pessoas que me influenciaram positivamente, que me ensinaram coisas, e porque a gente é um pedaço do que a gente quer ser, ou do que a gente acha que é, e um pedaço do que a gente vai herdando de todas as relações e parcerias que a gente teve, né? Teve uma ocasião, não sei se isso eu contei lá, mas é uma coisa que me emociona muito, mas quando eu ganhei o Caboré, eu agradeci no palco, né? Não só uma renca de gente, mas eu não estava sendo político, pessoas que trabalharam comigo, né? Que tinha lá Betinho Soares, que vocês não conhecem, eu acho que era um cara super bacana na época, não sei como é que está o Betinho, na verdade perdi o contato, o Tom, né? Eu agradeci ao Axel, eu agradeci o Xande Zimmermann, que vocês não conheceram, e que, se ele tivesse aqui entre nós, ele iria no mínimo... Eu conheci, João. Ele foi Você conheceu? Foi o primeiro lugar que ele trabalhou, foi na minha agência. É mesmo? Eu contratei ele porque ele fazia, sabe o que ele fazia? Uns classificados geniais, anúncios classificados. Ele não tinha pasta, não tinha nada. E aí eu botei o Xande para trabalhar e se tornou aquele cara que, né? Tá lá em cima, tá nos vendo lá de cima. Tá nos vendo lá de cima. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Por que eu agradeci no palco? Porque eu me senti na obrigação, para quem não sabe, o Xande faleceu muito novo. Faleceu, acho que com 23 ou 24 anos. Né? Era super talentoso. E eu me senti na obrigação de render uma homenagem para o que seria a carreira dele se tivesse continuado, sabe? E eu até mandei para a mãe do Xande, eu mandei a gravação desse momento aí, tipo, olha, só para saber que ele está na área, né? Tá no coração da gente. E o Xande, apesar de eu ter trabalhado talvez um ano e meio com ele ter falecido muito cedo, cara, a lição que ele deu em todos nós, não de como criar só, que ele era bem bacana, mas de como viver, puta que pariu, cara, é um negócio que me arrepia e que é formador, assim, eu já falei, tem momentos que eu fico assim pensando, como é que, no momento de dificuldade, eu falo assim, como que o Xande faria isso? Como é que ele resolveria isso? Como é que ele resolveria isso? Porque a lição que ele deu, não quero ficar emocional aqui, mas foi um negócio maravilhoso. Então, uma puta influência na minha vida, né? E o Axel também é um cara bem-humorado, criativo, inteligente, uma enciclopédia de referências que eu jamais me permitiria tentar competir com ele, e que me apesar de, na época, eu ter sido diretor de criação dele, mas ele me ensinou um monte de coisa. Betinho também, Tom, né? E as pessoas com quem eu trabalhei, com Petit, com Fábio Fernandes, com uma porrada de gente, com Edu Martins,
Mauro Pérez, Ana Carmen, todas essas pessoas vão deixando, a gente sabe, né? Vai deixando um pedacinho na gente que ajuda a gente a evoluir, no mínimo como profissional. Às vezes, no caso do Xande e do Edu, né? Como pessoa também, né? Então, assim, eu tenho muito apreço por essa gente, pela guerra que a gente passa, né? A guerra enfim, de ser pai, de viver, de criar, né? De procurar fazer coisas boas num mercado que não é mais o que era. Bom, sobre isso até, desculpa falar muito longo, mas eu lembro, sempre que me perguntam, tá foda, né? O mercado tá foda. Eu conto uma história. A primeira vez que eu entrei numa agência de propaganda, está fazendo aqui, nossa senhora, 36 anos, a primeira coisa que eu ouvi foi tá foda, o mercado tá foda. E desde então, eu estou ouvindo, putz, o mercado tá foda. Acho que isso é uma coisa normal, a gente tem frustrações no dia a dia, mas tem que ter resiliência também e criar a sua próxima semana, seu próximo mês. Porque a gente não, se a gente acreditar na nossa própria frustração, na nossa própria reclamação sobre as coisas, a gente está tirando a responsabilidade da gente também, né? Então, eu não acho que está pior do que... Só está diferente. Só está diferente. Aproveitando aí o gancho das tuas referências aqui, vou fazer uma perguntinha. Tu fugiu do Rio Grande do Sul ou tu foi convidado a se retirar? Eu trabalhava numa agência que era uma agência grande na época, eu não sei o que aconteceu com ela depois, e eu tomei uma decisão um pouco repentina de ir para São Paulo. Na verdade, eu queria ir passar 2 anos lá. E eu peguei minha pasta e fui numa terça-feira para São Paulo. Fui em 2, 3 agências, fui falar com o Jacques Leucovitz, fui falar em outro lugar. E aí eu fui na W Brasil, né? Fui falar com o Washington. Eu não conhecia o Washington, tal, mas eu fui falar com ele. E aí ele viu minha pasta e falou assim: legal tua pasta. Você topa ir trabalhar na Macan? Eu achei a situação mais surreal do mundo, porque o cara era dono da W Brasil, não tinha nada a ver com a Macan, né? Na época, não dava Macan com a Macan. E aí eu falei, mas como assim? Não, vou te recomendar lá e tal. E aí eu saí da W Brasil, ali no Itaim, fui até a Macan com a minha pasta, fiquei lá na recepção, daí apareceu um diretor de criação e me levou lá para uma sala com o VP de criação e aí conversaram comigo e não viram minha pasta. Daí ele falou assim, você pode começar segunda? Eu falei, cara, eu posso, mas tem certeza? Você não viu minha pasta. Aí ele falou, mas foi o Washington que te recomendou. Para você ver o que este cidadão, né, tinha de prestígio, né? Ainda tem, mas na época ele era um semideus num mundo que era super trendy. E o cara nunca viu minha pasta. Nunca viu minha pasta e falou, então você pode começar a segunda. E aí eu falei, como posso? Era quinta-feira isso. E aí eu peguei um avião para Porto Alegre, fiz uma mala e fui no domingo. Lembro, no domingo direitinho, foi do dia 12 de fevereiro de 1990. E no dia 28 de fevereiro, se não me engano, foi plano Collor. Então, também, toda a grana que eu tinha desapareceu, plano Collor e tal, e eu passei comendo ovo na padaria durante 3 meses. Mas foi muito divertido, muito divertido. O Axel estava falando um negócio ali no meio do caminho ali que a gente... Não. Não? Então é o Carlucci que queria falar. João, uma pergunta. Bom, tu está na Talent, que é uma agência clássica por bordões, né? A vida inteira de criar um conceito forte que permitiu criar campanhas fantásticas por muito tempo. E ainda é assim, né? A gente só vê o exemplo do Posto Ipiranga, que é o mais recente. Como é que tu vê isso? Esse estilo versus hoje a hashtag, né? Criação de hashtag, que tudo é muito pueril, muito rápido, que as coisas não duram muito. Nós temos um conceito que a gente trabalha na agência e que eu acho que ele
Assim, às vezes você tem que ser um pouco contraintuitivo, tá? E até proteger os seus clientes, é uma responsabilidade que a gente tem de proteger seus clientes, de apostar em tudo que aparece e depois ter muitos problemas. Então, uma das coisas que a gente faz é avaliar tudo de novo. Depois eu conto uma história para você sobre como a gente trabalha de maneira curatorial em algumas coisas para realmente recomendar. Tá? A gente acredita numa dupla invencível, que vai muito mais além, Calucci, e não deixando de ser, mas vai muito além e muito mais profundo do que o bordão. A gente acredita num binômio entre narrativa e inovação o tempo inteiro, e eu te explico isso, né? A marca tem que ter uma narrativa, como cada um de nós. A gente tem a nossa narrativa, né? A gente tem cara, a gente tem texto, tem cabeça, tem crença, né? As pessoas em algum momento podem dizer assim, esse é o Carlucci. Você fala alguma coisa tipicamente Carlucci, né? E ela fala, esse é o Carlucci, né? E as marcas também têm isso. As pessoas têm que dizer, esse é o Posto Ipiranga, né? Essa é a Claro. São duas coisas completamente diferentes. Então, quem não tem uma narrativa e vive só do momento e da interferência no momento, tem uma vida muito difícil, porque esses pontos não se ligam. Eles não se ligam na cabeça de uma pessoa. É muito complicado. E quem, por outro lado, tem uma narrativa, mas não tem notícia, também fica vazio. Tá bom, você tem uma narrativa, mas você não está alimentando ela todos os dias com coisas pequenas, médias e grandes. Então, você precisa ter uma narrativa, né? A Ipiranga, ela não é um bordão só pergunta lá no Posto Ipiranga, ela também é isso. Mas isso dá corpo a uma proposta, aí sim, de base, que é um lugar completo esperando por você. O que é isso? 10 anos atrás, a gente recomendou para a Ipiranga sair do mundo Apaixonados por Carro como todo brasileiro, que era uma campanha vencedora, premiada, importante, que catapultou a Ipiranga para o Brasil inteiro. Ipiranga veio do Rio Grande do Sul, como você sabe. Aliás, trabalhei com a Ipiranga no Rio Grande do Sul, tem histórias ótimas sobre isso. E a gente resolveu recomendar que o posto se apresentasse como uma central de conveniência, segurança, limpeza, simpatia, bom atendimento, que as pessoas pudessem fazer muito mais do que cuidar do carro. Então, a gente foi do carro para as pessoas dentro do carro, e depois a gente saiu das pessoas dentro do carro para as pessoas, inclusive, sem carro. Isso aumenta o escopo e aumenta o target da empresa de maneira exponencial. Não é à toa que, nesses 10 anos, a Ipiranga dobrou de tamanho, né? Acho que mais do que isso, inclusive. Em 8 anos, mais do que dobrou de tamanho. Agora, essa narrativa ela foi alimentada com programa de fidelidade, com produto financeiro, com a linha de sanduíches atmosfera zero, que preserva melhor o burger, e quando você esquenta ele ainda está gostosinho e novinho. Foi alimentado pela gasolina original aditivada, pela DT Clean, pelo diesel, que eu não recordo o nome agora, porque não tinha um mês sem notícia na Ipiranga. A Ipiranga não tem um mês sem notícia. Então, quando você tem uma narrativa e você tem inovação, e aí você posta, daí você vai de hashtag, mas você vai de filme também, você vira uma força, que essas duas coisas se acumulam, né? Olha o que está acontecendo com a Claro agora. A Claro saiu de uma situação não tão privilegiada de marca, a gente estabeleceu uma narrativa, você merece o novo, né? E a gente, dentro dessa narrativa, foi Passaporte América. A
eliminando uma fricção terrível que as pessoas tinham de viajar e não saber se iam pagar 5 mil reais de conta telefônica. Passaporte Europa, passaporte mundo, ilimitado para todas as operadoras, ilimitado no pré-pago, 4.5G, 5G, e vem mais coisa o tempo inteiro. Então, você precisa ter notícia, você precisa ter inovação. Agora, o fato de como você usa a mídia para isso, eu sempre achei que nós estamos no melhor momento da história da publicidade, porque você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer uma coisa de R$30, uma coisa de 30 mil reais, uma coisa de 300 mil reais, de 3 milhões de reais, né? Mas as pessoas estão olhando e estão dizendo, esse é o Carlucci, né? Isso é o que eu espero, né, da Ipiranga, que fala comigo como gente na mesma altura do olho e faz eu me divertir aprendendo e me diverte vendendo, né? Então, eu acho que assim, eu vejo muito marcas um pouco atavicamente, um pouco nervosamente, fazendo coisas só porque são consideradas modernas. E o Júlio Ribeiro, ele tinha uma expressão que eu achava maravilhosa e eu gosto muito da expressão. Assim, a gente não tem que ser moderno. Uma pessoa que é moderna, às vezes, ela não sabe por que ela é moderna. Mas uma pessoa contemporânea sempre sabe por que ela é contemporânea. E essa exploração da contemporaneidade, de onde estamos vivendo, o que as pessoas estão precisando, estão pensando, ela é muito mais legal do que ser moderno por uma hora ou por um ano. João, deixa eu pegar esse gancho do Posto Ipiranga. Como é que foi a repercussão no cliente, na agência, quando o bordão foi adotado pelo governo federal? Quanto vocês pagaram para o Bolsonaro para ele ficar fazendo propaganda para você? Ou o contrário? Ou o contrário. Teve dois momentos, tá? Teve o momento da campanha política, a campanha presidencial, e teve o momento pós, que era o momento da secretaria de não sei o quê do governo. Muita discussão, muita discussão. Nós chegamos na seguinte conclusão: poxa, vamos acionar, vamos tuconar, vamos não sei aonde. Chegamos na seguinte conclusão, que eu acho que foi uma conclusão razoável. Toda vez que alguém usa, Rogério Ceni usou, o rapaz lá, o Bolso usou, assim, a quantidade de pessoas que de forma totalmente espontânea usaram essa expressão nos mais variados momentos, em todas elas, inclusive a questão do presidente, eles usaram exatamente com o sentido que a gente queria que as pessoas usassem. Então, a gente chegou assim, olha, não foi depreciativo, não foi um achincalhe, pelo contrário, ele está usando a expressão da mesma forma. Que veja só a saia justa. Você processa o cara, então quer dizer que você é anti-Bolsonaro. Você não processa, então você é Bolsonaro. Ali era uma situação assim, bastante delicada. E, no final, a gente chegou a essa conclusão. Olha, vamos ficar quieto. Eles estão usando do jeito que a gente quer que usem, que é, o Posto Ipiranga é um lugar completo. O ministro do Supremo que se aposentou, como é que é o nome dele? Era o Aires, dando uma palestra numa universidade. As pessoas também perguntaram para ele que, poxa, que às vezes é difícil encontrar a solução de alguns problemas de jurisprudência e tal, e ele falou, olha, você tem que ler mais, você tem que se referir mais à Constituição. A Constituição é o nosso Posto Ipiranga. Lá tem todas as respostas. Então, o que tem isso de... Né? É exatamente o sentido. E eu acho, inclusive, que essa expressão ela deixou de ser só da Ipiranga, ela passou a ser do povo brasileiro para se referir assim, pergunta para alguém que está sabendo, eu não sei disso, pergunta para alguém que sabe.
Não, isso aí. É melhor que prêmio, às vezes, isso, né, João? É que nem a Brastemp, isso. Lembra muito aquela questão Mas muito melhor. Muito melhor. Eu sempre falo que se eu tenho 210 milhões de pessoas para trabalhar, e isso é uma massa de trabalho assim, incrível, maravilhosa, que te dá ao mesmo tempo insight e recepção, cara, para que... Não é para os 12 caras do júri que eu vou deixar de fazer isso e fazer outra coisa, entendeu? Apesar disso, a Ipiranga está há 9 anos finalista do Prêmio Profissionais do Ano e ganhando. É verdade. Né? Ganhando alguns anos, mas há 9 anos. É a maior série de uma campanha finalista do Profissionais do Ano da história. E olha que estamos falando aí de Skol, estamos falando de Havaianas, estamos falando de Itaú, de um monte de campanhas incríveis, né? Mas é a maior thread de finalista lá, então, o que é muito bom. Agora, interessante, você inscreve a campanha de Ipiranga em Cannes, não faz o menor sentido. E eu não estou nem aí, cara. Eu não estou nem aí, porque é uma brasilidade e eu acho isso muito bom. Porque esse que é o objetivo, no fim das contas, né? Conseguir fazer uma coisa que faça sentido para as pessoas, que elas consigam colocar dentro da vida delas e que seja natural. Virou natural falar isso aí. Isso é muito bacana. Não adianta você fazer propaganda inglesa para o Brasil. Não é porque é melhor ou pior. Nossa propaganda é muito poderosa. É porque as pessoas não entendem. Não entendem. É outro lance. O brasileiro é verbal, né? Gosta de olho no olho, gosta de coisa, gosta de dar risada, não gosta de sorrir assim com a mente. Não gosta da ironia, gosta do humor aberto, divertido, simples. Então, é culturalmente diferente. Então... Eu tenho uma pergunta aí para os dois, na verdade, para o Axel e para o João. Vocês estão falando agora aí, o Axel levantou a bola sobre isso é melhor que prêmio, né? E, na real, é melhor que prêmio mesmo, na minha opinião. Mas até que ponto o prêmio, hoje em dia, ele é relevante nas propagandas? Até que ponto o prêmio é legal não só para o público e para o cliente, mas para todos, assim? O que se tivesse que escolher, por exemplo, ganhar a boca do povo, cair na boca do povo e virar bordão, ou ganhar Leão de Ouro em Cannes, por exemplo, sabe? Até que ponto, o que uma coisa é melhor que a outra? Eu queria ouvir a opinião dos dois sobre isso, na verdade. Vai aí, Axel. Vai antes. Cara, assim, ó, eu acho que a história do prêmio, ela foi pro ralo junto com uma série de outras coisas que eram muito básicas na propaganda há um tempo atrás, mas cada vez fazem menos sentido. Né? Para mim, a questão do prêmio começou a fazer menos sentido quando começou a história do YouTube. E aí... quem é que vai dizer que meu comercial é melhor? Um prêmio no festival ou milhões de views no YouTube? O que adianta eu ter um comercial premiado, mas que ninguém gostou, ninguém viu? Que tem a ver com o que o João está falando. Na verdade, a propaganda não é... Ela acabou tendo uma distorção nesse momento que o prêmio passou tendo uma outra proporção que não era para isso, né? Ele passou a ser um fim em si. Então, eu acho que esse tipo de coisa que o João falou e que a gente lembrou da Brastemp, eu posso lembrar a minha trajetória quando a gente fez um jingle para o Meridional e daqui a pouco aquele jingle virou uma música. Né, dizer, se for para esquentar que seja no sol, se for para enganar que seja o estômago. Um dia eu estava viajando em Salvador. Eu estava em Salvador 10 anos depois que a campanha não existia mais e nem o banco existia mais, o Meridional não existia mais como banco. E em Salvador, num shopping, tinha uma loja dessas que vendem caneca e almofada, e tinha uma almofada com a letra do jingle. Lá em Salvador, quem sabia o que era o banco. Então, o que significa? A gente conseguiu fazer uma coisa que transcendeu isso aí. Fez sentido para alguém. Fez sentido para as pessoas. Né? Depois teve um cara que gravou essa música, um sertanejo. Ele gravou a música, ele achou na internet, porque a internet começou a rodar como se fosse autor desconhecido. E aí o cara, autor desconhecido, o cara pegou e gravou, e, com outra melodia, claro, e botou no CD dele. Até eu e o Regis que tínhamos criado isso aí, a gente chegou até a pensar de ir atrás desse negócio, vou lá processar o cara. Mas não, entendeu? Essa coisa não existe, isso é espontâneo. Aconteceu. Ela cumpriu o papel dela, que era tocar as pessoas, faz sentido para as pessoas, né? E na época ajudou a vender um banco.
Mas você deveria ter processado ele, cara, não por ele ter roubado a música, mas por ele ter transformado em sertanejo universitário. Esse é o crime, né? Esse aí é o crime. Maior crime, é. Fala, João. O que é melhor? Eu também acho. Eu acho que tem uma porrada de leão em Cannes, tem o Grand Prix, mas assim isso é um mimo, é legal, é bacana de alguma maneira, vamos dizer, é um puta reconhecimento, mas eu não trocaria nem o tema de Santander, nem a campanha de Ipiranga, a campanha da NET, a campanha da Claro, de Tigre, não trocaria nada disso por um Leão de Ouro e não trocaria por um Grand Prix também. Porque eu acho que isso aí é o valor desta profissão. Aí está todo o valor dessa profissão. E o que tem por trás disso, né, de uma coisa ficar conhecida e fazer sucesso, virar conhecido do Brasil inteiro ou do Rio Grande do Sul inteiro, aí é que está, é o senso de finalidade. Muito provavelmente, essas empresas deram um salto quântico, né, na sua relação com o consumidor, na sua capacidade de oferecer novos produtos, na sua capacidade de vender mais, vender por mais, vender para mais gente, vender mais vezes. Então, isso é mágico, cara. Esse é todo o valor da nossa profissão, né? Fazer publicidade, comunicação é um custo para o anunciante. Ele não está interessado em fazer a comunicação, ele está interessado no que pode resultar de boa comunicação. Tá, então eu posso botar, depois quando a gente acabar a live, vai ter cardzinhos com falas de cada um, assim. Eu posso botar lá no teu cardzinho com a tua... eu prefiro o bordão do Pergunta Lá do que um Grand Prix em Cannes, por exemplo. Mas posso botar escrito isso? Pode botar. Pode Lindo. sim, com toda certeza. Não, isso não é segredo nenhum. Você não vai me expor nem um pouco, porque é isso mesmo. Não, é brincadeira, mas é isso aí mesmo. Nós não vamos fazer esse card, eu acho. Mas daqui a pouco, se a gente pintar que vai fazer, nós vamos fazer e pronto. João, eu queria fazer uma pergunta aqui, que até me pediram para fazer, porque tem muito estudante aqui assistindo a nossa live. E a gente sabe que tem muita faculdade de comunicação, formando gente, publicidade, propaganda, branding, outras disciplinas, né? Eu mesmo sou professor numa universidade onde eu dou uma disciplina de branding e tal. E eu queria saber assim, qual é o teu papo para essa geração que está vindo dentro de um mundo totalmente novo, com tecnologia e tal, sem ainda aquele romantismo, sem toda aquela coisa que a propaganda tinha. Assim, fala um pouquinho para essa galera aí que está chegando, que está querendo saber como é que ela vai para o mercado, como é que ela faz. Tu contou a tua história, como é que tu chegou lá em São Paulo, né? Claro que hoje é bem diferente, isso acontece cada vez menos, né? Ou até não acontece, mas enfim. Fala um pouquinho para essa gurizada aí. Eu acho assim, se eu fosse dar um recado, né? Assim, as pessoas mais velhas estão muito interessadas em vocês, muito, as pessoas mais experientes. E, ao mesmo tempo, eu acho que vocês deveriam estar muito interessados nas pessoas mais experientes, porque é uma conjugação muito boa. As pessoas jovens têm o espírito de quebrar tudo, de começar tudo do zero, de inovação, de fazer do jeito diferente, de fazer do seu jeito. Isso é fundamental. Mas o que as pessoas mais experientes têm? Elas têm a ideia da perspectiva. Elas têm a ideia do livro inteiro, e não só do capítulo ou só da página. Elas invariavelmente viram muitas coisas. Eu sei que é irritante. Eu odiava quando meu pai falava, eu já passei por isso. Mas então foda-se, então deixa eu passar. Né? Só que num ambiente profissional, ele não perdoa tanto quanto na tua família, né? Um ambiente profissional é um ambiente de performance, é um ambiente que você pode errar, mas o erro tem que ser supervisionado, controlado, né? O risco tem que ser medido. Então, o que é diferente, por exemplo, eu recebi lá na Talent
a visita do diretor de criação global mundial da Dentsu, né? Que é um cara que tá depois eu fui no escritório dele em Tóquio, e ele tem só 1000 duplas de criação. Nossa. 1000 duplas. E o duplo? A Dentsu é um prédio de 37 andares, é um negócio, é um colosso, é uma coisa gigantesca. Eles têm um papel assim muito importante na economia japonesa. É muito impressionante. E que eu posso contar outra hora. E eles têm um problema lá. Esse cara ele é um senhor já, um cara mais velho do que eu, e ele perguntou muito sobre idade, porque a questão geracional no Japão, por exemplo, ela é dramática. Os mais velhos, eles têm um sistema de hierarquia lá tão forte, que lá realmente eles massacram a moçada. A moçada tem que simplesmente obedecer, né? Obedecer, agradar, puxar o saco. E ele estava preocupado, porque ele sabe, eu acho que no Japão as pessoas mais velhas, elas sentam nisso, elas usam isso, essa coisa da hierarquia, para ficar mandonas, para ficar mimadas, não sei. Então não é esse caso. O Brasil é uma nação jovem, o Brasil é uma nação que eu acho que tem uma veia para inovar, para fazer diferente, para improvisar, e aí vamos aqui nos abster de dizer se isso é bom ou ruim, mas é um traço brasileiro que é muito importante. Mas, por outro lado, cara, o que está acontecendo muito, cara, uma pressa, assim, se não aconteceu nada de diferente em 6 meses, o cara começa a achar que está estagnado, putz. E aí você vê que tem algumas pessoas que entram na agência e começam a produzir, e elas têm uma atitude diferente, elas se apaixonam. Elas se apaixonam pelo trampo, elas se apaixonam por aprender também, elas se apaixonam por complementaridade, elas se apaixonam por se ajudar. Né? Você me ajuda com o que eu não sei, que eu te ajudo com o que você não sabe. Então, eu acho que a gente também está num momento bom para isso. Eu acho que a juventude hoje, a garotada tem uma relação com os pais, com a geração anterior, que ela é mais pacífica. E com a pandemia também, tem alguns subprodutos muito interessantes da pandemia, né? E um deles é esse, uma vivência assim, conjunta, coletiva, com a família, que eu acho que ensina muito e inaugura um momento novo assim, de convivência e de capacidade de frustração, de resiliência e de troca de ideias. Então, esse é o lance, galera. O mundo será de vocês. Daqui a 20 anos, 30 anos, eu vou estar embaixo da terra, né? Mas vocês precisam de caras como eu, vocês precisam do Cado, do Edu, vocês precisam do Luizão, vocês precisam dessas pessoas que realmente têm a visão da perspectiva de tudo que já aconteceu. Porque se você abre o livro, está só a página em branco, mas peraí, o que aconteceu antes e o que vai acontecer depois? Bem bom. O Duda Kozer, nosso brother, ele perguntou muda um pouco o foco da nossa conversa aqui, mas é um assunto polêmico e bem interessante, tá? A gente sabe que o mercado de Porto Alegre o mercado do Rio Grande do Sul está muito diferente do mercado de São Paulo quanto a tudo, quanto a tamanho do mercado, clientes, verbas e tudo mais, né? Qual é a opinião do João, na verdade, a pergunta é, qual é a opinião do João sobre as concorrências não remuneradas? Se ele enxerga algum modelo de negócio diferente no futuro, ou se vai ficar assim, como é que é? Cara, concorrência é uma despesa enorme e é um gasto de energia enorme. Eu já acrescento, desculpa, eu já acrescento concorrência e também licitação, tá? Eu sei que licitação, quem ganha licitação é muito dinheiro, mas para concorrência e licitação é a mesma coisa. É tu pegar, despender a tua equipe para alguma coisa que não necessariamente tu vai ganhar. Tá bom. Sobre licitação, eu não posso opinar. Eu realmente não tenho a bagagem, porque a Talent
tem, inclusive, no Estatuto Social, né, que nós não participamos de campanha política, campanha de órgãos políticos, campanha para candidatos ou governos. Né? Então, realmente é uma coisa que a gente, se nos derem uma licitação de um poder público amanhã, a gente não sabe fazer. Espera aí que é cliente, só um pouquinho. Lúcio, estou numa live aqui com metade do Rio Grande do Sul, e você está na live, você entrou aqui na live. Esse é o Lúcio da Ipiranga, gente. Esse é meu cliente da Ipiranga. Vamos perguntar para ele o que ele acha. Pergunta lá na Ipiranga, para ele mesmo. Ipiranga é um cliente exemplar, gente. Lúcio, te ligo depois, no final aqui, tá bom? Um abraço. Maravilha. Concorrência aí, ó, imagina. Então, agora, concorrência tem os mais variados formatos cara, muito louco, assim, o nível a duração das concorrências, as fases, as metodologias. Vou contar só para vocês um exemplo bizarro, tá? Nós tivemos, 3 anos atrás, uma empresa que chegou lá e disse: olha, vocês vão participar da nossa concorrência, que lindo, parabéns e tal, só que nós queremos fazer uma coisa, para ser justo. A gente sabe que dá muito trabalho e tal, então, para ser justo, para ser bacana, nós temos a sustentabilidade como um valor, nós vamos primeiro fazer a parte financeira, nós vamos comparar preço, vamos apertar, vamos negociar, e aí as 3 agências que, a proposta financeira está aprovada, elas vão fazer a concorrência técnica, apresentação de campanha e tal, não sei o quê. Aí, fizemos tudo, vai lá, negocia, tira aqui, põe ali e tal, ok, vocês passaram para a fase técnica. Essa fase está liberada, foi maravilhosa e tal. Fomos lá, apresentamos, ganhamos a concorrência. E aí, os caras no telefone me disseram: agora o nosso comprador está indo aí porque ele quer negociar. Eu falei: não, mas essa fase já houve, já aconteceu. Não. Aquilo lá não vale. Agora que nós vamos negociar. Vocês já negociaram antes. Não. Que nós temos que baixar 50%. E o que o bobão fez aqui? Cara, desculpa, não vai existir essa conversa. Não vai existir essa conversa. Porque tudo que você disse que você era uma empresa, né, interessada em sustentabilidade, desenvolvida, você está negando agora, né? E pervertendo a regra que você mesmo fez. Então, desculpe, né? Porque a gente sabia que eles também estavam já em negociação com outras agências, enfim, e uma agência levou tal. Isso eu imagino, não sei de nada, mas imagino que tenha sido um puto inferno na vida dessa agência, porque você não consegue atender. Então, assim, tem de tudo, tem umas coisas muito malucas, e o custo é muito alto. O custo em hora homem e em energia homem também, né? Tá, então se tu tem bala, tu faz. Se não tem bala, não faz, é isso? É que hoje ninguém tem bala, né? Tá todo mundo... Não, assim, a Talent é uma... Sim, as proporções são diferentes, mas ninguém tem dinheiro sobrando. Ninguém tem lá um caixinha, tem aqui 200 pau para gastar numa concorrência. Não existe. Não existe. Então, porque está tudo muito espartano, tá tudo muito negociado. E, de novo, para a gente não dizer que tá foda, isso está acontecendo em todo lugar, tá? Os compradores, eles viraram donos das empresas, então, porque ele tem o poder de conseguir save. Quando as empresas pararam de crescer, muitas delas, muitas categorias no mundo inteiro, elas pararam de fazer faturamento maior, elas se voltaram para achar dinheiro dentro do custo. Então, os compradores, eu acho que até está certo, viraram superstars. E aí, cara, tem gente que realmente tem uma ética, tem um discurso, tem um jeito de trabalhar, dói, mas é uma negociação. Mas tem outras coisas também que não vale a pena. A própria empresa não sabe o quanto está perdendo com isso. João, uma pergunta, aproveitando, nesse momento espartano, onde tudo é muito mais negociado ali no palitinho, né? Como é que fica para provar ideias mais ousadas, assim, o que o cara tem que ter mais, apostar mais, né? O que você chama de ousada, né? Porque
3 meses atrás, no meio do susto da pandemia, 4 meses atrás, o simples fato de você anunciar era bastante ousado. Né? E aí você tem que, na verdade, por exemplo, vou dar um exemplo que Claro e Ipiranga, 2 grandes marcas. Nós, conversando com eles, a gente chegou não tem o menor sentido vender agora, ofertar. O que a gente pode fazer agora é colocar a nossa rede, o nosso tamanho, à disposição da sociedade. Vamos ajudar. Então, nesse momento, a Ipiranga lançou uma extensa ação de apoio aos caminhoneiros. A gente tem que comunicar isso, tem que dizer para os caras, pô, né, distribuir refeições, exames médico, atendimento médico e exames rápidos de Covid nas estradas, nos postos da Ipiranga. Né? A Claro abriu todas as comportas, né, da conexão de internet, porque as pessoas disparou o consumo de internet, e a Claro foi lá e abriu. Sabe o que é isso para uma empresa? Custo. É um custo enorme. Né? Um custo de técnico não dormir, um custo de banda, tá? Tem um custo enorme. Mas a Claro foi lá e fez. Apoiou as lives de doação, né? Botou lá no canal 500. Então, assim, a grande parte dos nossos clientes, CCR também, se dedicou a mostrar valor através de ideias para ajudar as pessoas. Né? Quer ver uma coisa que eu achei espetacular? Nós fizemos junto na Claro, que é o seguinte, a gente viu uma matéria, eu e o presidente da Claro vi uma mesma matéria numa noite no Fantástico, que eram, vocês viram isso, pessoas de baixo poder aquisitivo que não tinham como estudar o ensino online. Para quem tem banda larga boa, né, e quem tem pós-pago, beleza, mas se o cara tem um pré-pago, ele não consegue estudar. E tem vestibular, e tem Enem, e tem, enfim. E a gente viu isso à noite. No outro dia, a gente desenhou um produto de pré-pago, onde determinados sites que você entrasse para estudar, você não consumia do teu pré-pago, não consumia franquia de dados. Eu acho isso altamente ousado. Isso altamente ousado. Mas é uma agregação de valor que você tem, sei lá, 500 mil pessoas nesse Brasil que iam fazer vestibular e que o cara não conseguia. A franquia do cara de pré-pago terminava em 10 minutos. E aí, como é que ele vai concorrer com o cara que tem pós-pago e banda larga em casa, né, ilimitada? Então, foi muito ali a questão de achar como a gente podia ajudar e ter ideias para fazer. A Ipiranga, por exemplo, ideia da Talent, né? Os bancos de sangue miando, acabando o sangue nos bancos de sangue, a gente fez lá a promoção que chama sangue circulando. Quer dizer, você doa sangue e você ganha um lanche inteiro nas lojas da MPM. Né? Hambúrguer e Coca-Cola. Reduzimos desconto para profissionais da saúde. Né? Foi a primeira rede de postos a fazer desconto para os profissionais da saúde. Não sei quanto é que era, acho que era 5% de desconto no combustível para o profissional da saúde. Né? Então, tem que ver o que é ousado. Eu acho que eu acho assim, o ousado e o polêmico é diferente para mim do corajoso. Porque para o cara dar ilimitado num pré-pago, deixa eu lembrar vocês, um pré-pago paga R$10 por semana, hein? R$10 por semana. E os caras meteram lá ilimitado para o cara que paga R$10 por semana para 3 ou 4 sites, né, para 3 ou 4 portais de estudo para o Enem. Essa ideia veio deles? Veio do marketing? De onde veio? Foi junto. A gente fez uma reunião, tinha uma reunião na segunda-feira, falamos na hora, puta, vamos dar. Foi super rápido, super rápido. O presidente da Claro hoje é um gaúcho, tá? Paulo César Teixeira, é um cara que eu acho brilhante e realmente tem uma energia para colocar montar os negócios e fazer acontecer muito grande. Então, a gente decidiu, num papo de 1 hora,
3 dias depois, a gente está filmando com a Anitta e botando no ar. Então, eu acho assim, eu sem demérito qualquer a tua pergunta, Carlucci, eu acho que corajoso e propositivo é melhor do que ousado ou polêmico. Né? Eu não tenho na minha lista de desejos fazer coisas polêmicas para o cliente. Não está na minha lista. Isso que você está falando me fez pensar uma pergunta, assim, qual é o valor para uma empresa de ter um CEO criativo? Que é isso? Tu é um CEO hoje de uma empresa, a gente ouve falar de CEOs, mas a gente não conhece tanto CEOs criativos. Só na propaganda que os criativos viram CEOs. Né? Mas será que isso ajuda, não para o lado criativo, mas para o lado do CEO teu? Eu acho que ajuda um pouco, por um lado. Por outro, você tem uma fase de adaptação que é dura. É dura porque, cara, você tem que pilotar planilha de Excel, você tem que entender tudo que entrou, que não entrou, você tem que ajudar a fazer políticas na agência junto com o RH, você tem que prospectar, você tem todo um outro grupo de coisas que às vezes, inclusive, são lados diferentes do cérebro, né? Mas eu já passei do tempo de estranhar isso ou de ficar com saudade. Né? Eu até estava falando aqui antes, eu tenho saudade, é uma saudade muito mais afetiva do tempo de ficar lá 3 dias criando uma campanha e virar a última noite e tal, e sair às 6 horas da manhã. Não que isso seja um modelo de trabalho que eu recomendo, mas eu me divertia muito. Eu tenho uma saudade afetiva, mas eu já deixei de ficar triste com isso, porque tem uma porrada de gente criativa na agência e no meu lado CCO, eu sou assim, o que eu poderia dizer? Um produtor musical que pega a ideia e fala assim, puta, mas e se isso fosse mais jazz do que rock, do que blues, e se, né, para dar uma integridade, novidade, uma possibilidade narrativa também para as coisas. E eventualmente escapa ali uma coisa como a campanha sério de safra que foi para o ar no último trimestre do ano passado, que também foi uma ideia que eu já peguei, já escrevi e o cliente adorou e a gente já produziu 7 filmes de vários tamanhos, de 15 a 30, e assim, centenas de peças para outras plataformas. Mas, assim, respondendo a tua pergunta, é legal, é bacana, eu acho bacana, mas a vida é dura, a vida de CEO, ela ganha outras pressões. E eu também me divirto. O que está acontecendo com... A gente está vendo... Eu perguntei antes sobre realidades diferentes, né? Nós temos aqui 2 grandes exemplos de sucessos de propaganda aqui no Rio Grande do Sul, que é o Axel aqui, e tem um outro exemplo que é o João Livre ali. São Paulo e Porto Alegre. Nós estamos perdendo muito... A gente sempre perdeu... O Rio Grande do Sul sempre perdeu muito talento para São Paulo. E agora está perdendo para a Europa também. Está todo mundo indo para lá. O que São Paulo, além de dinheiro, o que São Paulo tem que o Rio Grande do Sul não tem? Que as coisas saem daqui e ganham uma proporção diferente lá, os talentos saem daqui e vão para lá e tudo mais. Eu cheguei a trabalhar em Porto Alegre num mercado que era muito diferente, tá? Não é uma questão de qualidade ou de talento, não, realmente não é isso, o talento tem de sobra. A questão é a seguinte, se você compara o mercado 30 anos atrás, tinha aí a conta da Ipiranga, eu trabalhava com Ipiranga, aí na MPM, que era uma agência enorme, né? Tinha
toda a indústria calçadista, que era altamente anunciante, né? Tinha a Grale, eu atendi a Grale, que era uma puta empresa do Sul, procurando e, em alguns casos, conseguindo alçar voos nacionais e até exportando, né? Essas empresas, ou elas miaram, né? Elas realmente tiveram muitos problemas e tal, e aí cada uma com a sua causa, ou elas foram concentrando sua atividade de comando. Aí tem assim, ela pode ter sido mal sucedida ou bem sucedida. No caso da Ipiranga, a Ipiranga nessa fase passou a ser uma empresa nacional e passou a ter sua sede no Rio de Janeiro, né? E depois Tramontina, se não me engano, é uma empresa fantástica, incrível. Eu não sei se ainda está no Rio Grande do Sul, sei que acho que está na Thompson e ainda tem produção aqui. Ainda. Tem, isso é um pouquinho, mas tem. Mas muita gente foi para lá e acabou centralizando o mercado. Isso também não é oh, meu Deus, vamos nos chicotear. Isso é uma tendência no Brasil inteiro. O mercado do Rio de Janeiro teve um estrago gigantesco, né? Tem levas de criativos que chegam, né? Primeiro foi da Bahia, depois do Rio Grande do Sul, depois da Bahia, um monte de gente, depois de Pernambuco, né? Dedé, Miguel, etc., um monte de gente legal. E depois do Rio de Janeiro em enormes quantidades, porque já era um mercado maior e também está mais perto. Então, é um pouco mais fácil essa migração. Então, acho que assim, existe uma expressão que fala talento segue o dinheiro, né? E aí eu acho que a questão foi realmente a concentração das atividades dessas empresas muito fortemente num centro econômico do país, que é São Paulo. O que tem lá é isso, gente, tem mais recurso. Tem mais recurso. E também, por outro lado, os anunciantes têm muito zelo com esse recurso. Então, também não é nada fácil. Não é? Vamos aí. É complicado. Você sua para entregar, mas, digamos, pelo mesmo motivo, a indústria do cinema é maior em São Paulo, pelo mesmo motivo, os players de mídia estão muito fortemente concentrados lá. E isso acontece nos Estados Unidos também. A gente fala que tem Minneapolis, tem São Francisco, tem Los Angeles. Não. Na proporção, não. Para você ter uma ideia, o mercado de publicidade de Nova York é 11 vezes maior do que o de São Paulo. Quero chamar o cara que quer te fazer uma pergunta aí, João Livre. Oi, diga aí. Conhece Alberto Meneghetti? Ele quer fazer uma pergunta. Opa! Ao vivo, ele quer entrar aqui ao vivo. Pô, deixa ele entrar aí. João, olha João aí. Livre, querido João Livre. É ótimo te rever, cara. Muito bom, muito bom. Foi meu presidente do júri ano passado na Mostra de Comunicação Agro, atuação excepcional, liderou lá o jurado, sensacional. Mas, João, uma pergunta que eu queria te fazer, uma lembrança que eu tenho muito, muito vívida de ti, né? Lá quando nós trabalhamos juntos, nós tínhamos 20, 30 anos, alguma coisa por aí. Mas uma coisa que me chamou a atenção num determinado dia, fizesse uma campanha para mim, eu era atendimento, tu criativo, eu fui levar para o cliente sem te consultar. Tu não sabia que horas era a reunião. Aí eu fui e apresentei a campanha que tu fizesse, e aí quando eu voltei na agência, tu ficasse puto comigo, a gente discutiu e tal. Aí eu vi que tu tinha uma coisa diferenciada, esse sentimento de uma propriedade intelectual, dono da ideia, de querer estar junto com o atendimento para vender ideia. Tu ainda tem essa tesão de pegar a tua ideia e vender junto com o atendimento? Tenho. Isso nunca. Eu sempre trabalhei assim muito bem com o pessoal de atendimento, né? É aquela dupla, o chefe de cozinha, né? O chefe de cozinha e o maître, né?
que às vezes, né, mas isso tem em toda a indústria, né? Na indústria de bens acabados, por exemplo, o cara vai lá, vende, pô, mas não consigo entregar, puta, agora vamos ter que dar um jeito, porque eu já vendi. Mas isso é uma circunstância de conflito, mas eu sempre tive uma relação muito boa, né, com a área de atendimento, acho que você pode atestar isso, o Luizão foi muito meu parceiro nesse negócio, mas eu sempre gostei de realmente pegar a responsa e ir junto e, às vezes, entender o cliente. O cara fala uma coisa, mesmo que ele reprove a campanha, ele falou uma coisa, puta, eu estava pensando errado, tem ouro aí no que ele falou, deixa eu voltar a processar isso. Então, eu realmente, sempre que pude, eu lembro quando eu cheguei na Talent, eu era redator, eu falei para eles, olha, a campanha que eu fiz, eu que apresento, tá? A gente vai junto, tá tudo, mas a campanha que eu faço, eu apresento. E é uma maneira também de você não ficar muito apartado desse ajuste fino, que é o que o cliente está pensando, né? O que ele está falando ali, que você pode ajudar a captar um pedaço e tal. O que acontece hoje? Como presidente, dependendo do caso, acontece, mas eu procuro não apresentar a campanha. Porque, primeiro, tem 3 diretores de criação, né? Segundo, eu não tô lá, né? Não é esperado que eu apresente campanha. Eu estou lá para fazer com que as coisas funcionem, né? E eu ajudo muito dentro, né? Na hora de fechar o documento e tal, na hora a gente ensaia. É um saco ensaiar. É um saco, mas tem que fazer. Tem que fazer. Você descobre um monte de coisa que você está falando errado ali, que você pode evitar o improviso e melhorar e tal. Então, eu faço muito esse trabalho dentro da agência. E vou para uma reunião com o cliente como um sócio do cliente, um sócio do CMO, para fazer com que aquilo ali tudo funcione e dê frutos legais. Então, hoje eu dou uma evitada, até o contrário de toda essa trajetória assim, então eu dou uma evitada e só quando realmente é preciso, ou o cliente pede, vou fazer uma reunião pequena, só quero 2 pessoas da agência, tudo bem, deixa comigo, né? Mas eu sempre fui preocupado. Tem uma coisa também que eu sempre fiz, que é umas coisas de maluco, tá? Mas eu quase me formei em economia. Eu fui até o último semestre de economia. E por que eu larguei? Porque era chato. Porque tinha cálculo. Exatamente, também. E porque eu já estava trabalhando em publicidade aí nas agências, na centro de propaganda, né? E falava, cara, estou adorando isso aqui, estou achando super legal. E aí eu larguei, e eu fazia outra faculdade de economia. Isso sempre me ajudou. E aí, juntando os 2 mundos, eu estou falando que é coisa de maluco, estou confessando antes para ninguém dizer, pô, mas isso é coisa de maluco. Sim, é coisa de maluco, né? Eu chegava no final do ano, eu calculava tudo que eu tinha feito no ano como criativo e quanto resultou aquilo em faturamento da agência para saber se eu tinha ido bem ou não. Ou se eu estava devendo, ou se eu estava exposto, ou se eu merecia aumento. Então, eu sempre fiz isso. Pô, não, esse ano foi bem. Fazia lá um prorata, e eu sempre tive essa preocupação com a agência em si, né? A agência é um organismo, se você souber tratar bem ela e as pessoas, ela realmente se torna um lugar mais agradável e mais produtivo. João, uma pergunta. Diferença, já que a gente está falando, e tu é CEO agora, a diferença do criativo quando tu começou para um criativo de agora. Se tu fosse começar agora, o que o CEO João diria para o criativo João, entrando agora, diferente da nossa época lá atrás? Pois é tão diferente que eu não sei o que eu diria, cara, mas eu sei o que eu digo para o pessoal lá, pessoal que vai começar, que é assim, você tem que ter um estilo. A Talent não é a melhor agência para todos os clientes.
Um dia eu estava viajando, eu peguei um voo estava em Festival de Cannes, sentou do meu lado um cara que a gente começou a conversar. O cara era presidente da Swissair, para a América Latina. E a gente ficou conversando, aí uma hora ele falou assim, ele era suíço, e ele perguntou assim, mas qual que é a melhor agência do Brasil? E ele falou, a melhor agência é a que melhor fizer o que você precisa, né? Cada cliente tem uma melhor agência. Então, a Talent não é a melhor agência para todo mundo, mas a Talent é a melhor Talent que existe, dentro do nosso estilo, da nossa crença, do nosso jeito de trabalhar, e sempre vai ter cliente para Talent, e sempre vai ter cliente para o MAP, sempre vai ter cliente para as agências boas que fazem um trabalho consistente. Tá? Então, o que eu falo sempre para os caras, nós trabalhamos, já contei para você, e você, legal, a pessoa de planejamento está no clube de criação, super bacana, e o que eu falo é narrativa e inovação, cara, narrativa e inovação o tempo inteiro. Então, vou te dar um exemplo de alguns erros que você pode cometer ficando nervoso com todo o arsenal de coisas e não tendo poder curatorial, tá? O Pir Marcondes, que é meu amigo, é um cara super bacana, trabalhador, tem uma iniciativa maravilhosa, chama Próxima. Próxima, tá certo. Mega evento que ele organiza em São Paulo todo ano e tal. E todo ano vai lá 50 caras da gringa e do Brasil, vão lá e dizem, não, porque agora é assim, porque agora é assado, que não sei o quê, a minha empresa, nós fizemos isso, estamos revolucionando, todo mundo aplaude. Tem um detalhe. Eu quero fazer esse cálculo, mas sem fazer o cálculo, eu já vou te dizendo que 50% dos caras e das empresas que falaram no Próxima não existem mais no mercado. Eles foram um espasmo insustentável de empreendedorismo. Mas é diferente você ser empreendedor e você ser empresário. É totalmente diferente. Desculpa interromper, tu acha que é o coaching do LinkedIn, o novo coaching do LinkedIn era essa galera da época? Pois é. Não sei. Eu estou lá no LinkedIn, é a minha rede preferida, eu tenho Facebook, não uso, mas acho que o LinkedIn tem algumas coisas muito legais. Mas a iniciativa do PIR é fantástica, tá? Eu recomendo muito que se vá. Só que você precisa ter curadoria. Senão, cara, a gente teria colocado todos os nossos clientes no Second Life e a gente teria se fudido com todos eles. Né? E isso tem todo ano, tem toda semana. Então, você tem uma responsabilidade de curadoria. E, de novo, entra aquele assunto de narrativa e inovação e entra também, interligado com o assunto de o que as pessoas experientes enxergam, que as pessoas mais jovens não enxergam e vice-versa. E como essa complementaridade é importante. Eu não sei, se eu estivesse começando agora, eu acho que eu ia começar... primeiro, eu ia ser digital born, eu ia ser nascido digital, ou seja, eu ia ter um ferramental diferente do que eu tenho, né? Eu não sou fã de redes sociais, eu uso o LinkedIn especificamente, eu acho uma exposição que eu não gosto de ter, também não tem nada contra quem gosta de ter, mas eu não gosto de ter, praticamente não posto nada nunca, posto no LinkedIn. Por quê? Porque é outra bossa, outro lance ali. Mas eu teria nascido digital, eu teria nascido com outro ferramental e seria muito natural para mim transitar entre modelos, plataformas de mídia diferentes. Só que eu acho que isso também não é o mais importante. O mais importante continua sendo que história você quer contar. Porque, gente, se você tem uma boa história, você tem toda a mídia do mundo para fazer. Mas se você tem só toda a mídia do mundo, você não tem uma história. Você não tem uma narrativa. Então, eu falaria isso. Cara, faça histórias, construa narrativas. A mídia, cara, daí você fala com a mídia, né? Vem, faz assim,
Tem particularidades para criar de um jeito, criar de outro? Sim, tem muitas. Mas, como eu falei, eu seria natural, digital. Para mim, não teria diferenciação entre ver televisão e estar numa rede social. É tudo parte da mesma hábito de consumo de mídia. Deixa eu entrar aqui com uma intervençãozinha para perguntar para o pessoal. A gente colocou no texto ali, mas nem todo mundo leu o textinho de baixo. Eu não sei como é que está isso em São Paulo, mas aqui em Porto Alegre ainda tem essa questão, né? Quando a gente está escrevendo no título publicitário, a gente fala assim, mas olha só, ninguém lê texto. Ainda tem isso, não sei se ainda tem, mas ainda acontece, né? O que eu quero dizer que a gente está, a partir de agora, abertos a perguntas do pessoal para abrir o microfone de quem quer falar, quem quer perguntar coisas, está tudo aberto. A gente já tem outras perguntas, a gente vai continuar o papo agora, mas chama aqui no textinho do lado que a gente vai poder liberar, abrir cada um e tirar, façam fila aí que tudo certo. Eu quero só perguntar para o João, que eu acho que é uma curiosidade que todo mundo tem, e está acontecendo com todo mundo, né? Como é que tu está operando a agência, João, nessa pandemia? Por exemplo, tu está aqui em Porto Alegre, né? Tu chegou aqui, de repente tem reunião, tu reúne a tua equipe, tu faz uma pauta. Como é que rola isso? Porque é uma agência grande, né, cara? Então, a gente aqui, esses dias eu estava trocando uma ideia com o Axel também, que tipo, que o home office para nós já não era uma coisa assim tão, né, tão estranha, né? Era um bicho tão estranho que a gente já estava assim, mas assim, eu estava agora trabalhando no Rio de Janeiro, numa agência lá, agência nacional e tal, e eles tiveram uma grande dificuldade de ir para o home office e operacionalizar a agência e tal. Queria que falasse um pouquinho sobre isso também. Sabe que hoje aconteceu uma coisa curiosa. Eu recebi um convite, um e-mail do IAB com um convite para um evento, e eu tinha que só preencher um cadastro. Entra aqui, preenche seu cadastro para receber seu convite. E aí eu fui preenchendo e chegou lá no endereço comercial. E eu, naturalmente, não durou muito, foi 2 ou 3 segundos. Eu estava digitando o endereço da minha casa. Porque em 4 meses eu pisei na agência 3 vezes. E ninguém está indo, nós não estamos... Ninguém está indo lá, né? Home office está funcionando super bem, a gente pesquisa o tempo inteiro o nível de satisfação e tal, a gente a gente levou as cadeiras ergométricas, né, do escritório na casa das pessoas para elas poderem ter ergometria, né? A gente está pagando banda larga para as pessoas porque realmente o consumo explode, e não tem ninguém indo. O escritório está funcionando super bem. 2 meses atrás, mais ou menos, a gente chegou à conclusão que as pessoas estavam adorando. Mas agora eu vou botar um parêntese, coisa que a gente foi descobrindo aí, coisa de 3 semanas atrás, ouvindo as pessoas e tal, que é o seguinte: a gente fala de home office tomando um pouco... a minha casa tem espaço, eu tenho um canto para fazer de escritório, né? Os meus filhos têm 18 anos, sabe? Agora, mano, cara que mora num apartamento pequeno, tem 2 filhos pequenos, é totalmente diferente. Então, a gente tem que cuidar dessas pessoas também, porque elas estão mais cansadas que os outros. Elas não estão se divertindo tanto assim. E muitas pessoas querem voltar para a agência. Porque, você imagina, 2 crianças remelenta, berrando e gritando e brigando o dia inteiro. Então, são coisas que a gente vai descobrindo. Então, a gente já está pensando como é que a gente vai fazer o ano que vem. Esse ano... Acho que a gente não volta para o escritório esse ano, a não ser que realmente reduza muito, melhore muito, a vacina russa, chinesa funcione e não nasça braço na testa das pessoas. A gente está pensando como fazer o ano que vem e vai ser um esquema híbrido. A gente para sempre vai adotar home office parcial. E acho que isso vai ser a melhor conjugação. Nessa pergunta aí que fizeram sobre o home office, não lembro quem fez, foi o Cado? Não.
Eu estou com a minha estrutura aqui, eu estou na agência agora. Eu tenho um escritóriozinho na Cidade Baixa aqui. E eu estou na pendenga, os guris sabem, né? Eu estou querendo saber se eu vou continuar com ele ou não vou continuar com ele. Porque eu estou ouvindo mais do que tu tá indo para Talent. Mas mesmo assim, eu estou pensando se eu continuo ou não continuo. O que tu faz com a tua estrutura? O que vocês fazem com a estrutura de vocês? Quem tem agência, quem tem uma estrutura que ainda mais do tamanho da Talent, que sei lá, eu tenho, quantas pessoas trabalham lá, mesmo 200. que agora home office, 200 pessoas. O que tu faz com essa estrutura? Tu tá deixando, né? Isso é muito interessante, porque isso vai ter um impacto muito grande em alguns setores. O que aconteceu? Por exemplo, no bairro do Itaim, Vila Olímpia, que é onde a agência está, 3 anos atrás, tinham 200 mil metros quadrados de escritórios disponíveis, tá? Vazios. E você conseguia alugar um escritório, o cara mobiliava todo o escritório com mesa, com computador, tudo para você, porque ele estava ocioso e o cara estava tendo prejuízo. No ano passado, essa curva se inverteu, os andares já estavam todos ocupados, já estava difícil de conseguir locação e tal. O que acontece agora? A tendência global, todas as empresas têm um profissional que está hoje valendo ouro, e empresas que fazem isso estão valendo ouros, que é a empresa de análise de facilities. Elas estão vendo no mundo inteiro, com o advento do home office e com o fato das empresas serem, principalmente de serviços, serem produtivas desse jeito, elas estão revendo todas as estruturas físicas das empresas, tá? Consultorias, empresas de advocacia, empresas de contabilidade, agências de propaganda, escritórios de engenharia, de arquitetura, porque a visão geral é de que não é necessário mais um espaço onde tem uma mesa para cada pessoa. Não é necessário. É um espaço onde tem salas de reunião e tenha mesas e tal, mas essas mesas são rotativas. Você pluga, no dia que você está lá, você pluga. Outra coisa, nós vamos fazer um sistema que eu acho que muita gente vai fazer, que é o seguinte: a gente usa muito o Teams, a nossa rotina lá é com Teams. Nós vamos usar o Teams porque, como a gente vai ter 2 ou 3 pessoas de uma reunião dentro da agência, a 20 metros de distância uma da outra, e vão ter mais 2 ou 3 trabalhando de casa, nós vamos usar o Teams dentro da agência também. E fazer a reunião pelo Teams, mesmo que as pessoas tenham dentro. Por quê? Porque não precisa, para cada 5 pessoas que vão falar uma coisa, bloquear uma sala de reuniões. Então, tem toda uma lógica aplicada a isso que vai ser diferente o ano que vem. E onde está o impacto disso? É um impacto grande. Você vê, num lugar como São Paulo, tem mais impacto do que aqui. Tem gente na agência que demora 1h30 para chegar no escritório e mais 1h30 para sair. São 3 horas por dia, 15 horas por semana, jogados no lixo, no asfalto, sem produtividade nenhuma, nem para a vida dela, nem para a vida da agência. Então, assim, é uma mudança de hábito muito grande, mas o setor, né, de escritórios corporativos vai passar maus bocados o ano que vem. Vai ser encrenca. Porque a vida é muito curta para andar dentro de um ônibus, ficar parado no trânsito. E isso no mundo inteiro, tá? O mundo inteiro está fazendo esse tipo de análise. Agora a gente falou agora há pouco sobre a história do criativo gaúcho que vai para São Paulo e que tem que, né, follow the money, como falou, mas talvez isso abra até a possibilidade de pessoas poderem trabalhar em São Paulo sem precisar se mudar para São Paulo. Totalmente, totalmente. Eu estou tentando contratar uma pessoa de Porto Alegre para ela ficar em Porto Alegre. Isso também é uma baita de uma quebra de paradigma, né? Totalmente, totalmente, totalmente. Hoje eu tenho um apartamento em São Paulo, onde eu moro, eu tenho uma casa de campo em Itu e eu tenho aqui em Porto Alegre. Então, eu estou passando uma semana em Porto Alegre, trabalhando que nem um filho da puta, mas eu estou aqui em Porto Alegre, porque muda completa. Tem muitas coisas boas nisso também.
E esse lance, eu posso contratar um cara que está em Singapura. Mas tu acha que é possível fazer brainstorm por WhatsApp? Eu quero saber isso aí também. Quero saber isso aí também. Só um pouquinho, eu também queria falar um pouquinho sobre isso. Peraí. Pessoal... Manda. Não, eu estava pensando sobre o seguinte, falou de contar histórias. Eu acho que o número de histórias e o que o relacionamento proporciona vai diminuir muito até conseguir chegar a um novo momento, sabe? Eu acho que esse momento que a gente está passando, ele é um momento de muita introspecção, onde as pessoas estão conversando muito pouco, estão vivendo o seu próprio mundo, e as histórias, né, que a gente pretende contar, elas estão diminuindo, né, de ocorrência. Eu não sei, eu acho que a vida vai mudar muito até ser uma nova forma das pessoas lidarem. É só ver roteiro de filme, é ver mesa de bar, é ver ir ao cinema. Puxa vida, a gente não está fazendo isso, né? A gente não está podendo contar essas histórias. João, como é que tu vê isso? Vai te faltar elementos para a criação também. O mercado de cinema e de conteúdo está muito prejudicado. Eu consumo muito o Now, que é uma plataforma incrível, consumo também o Netflix, e você vê que eles estão indo buscar conteúdo onde não iam, né? Turquia, Arábia, e tem coisas muito boas, mas eles não iam. Eles trabalhavam no mainstream, cinema americano, um pouco do europeu e tal, e tchau e benção, mas você abre o menu do Netflix, o que tem de série espanhola, e aí você vê que os caras fizeram um modelo muito legal, porque tem 3 séries que eu dei uma olhada, assim, basicamente o mesmo elenco, né? Aí eles pegam tudo que funcionou no Casa de Papel e fazem uma outra coisa de época. Vis-a-vis, né? Ou, como é que chama aquele do navio lá, como é que é? Alto mar, eu acho. E eles fizeram um modelo super legal, e estão fornecendo assim, toneladas, porque está difícil filmar. Está difícil. No Brasil, está se filmando pouquíssimo. Isso vai ter, né? Você vê o que a Globo fez. A Globo está segurando uma audiência muito boa com novelas repetidas, né? Que é uma coisa muito maluca, um paradigma que foi totalmente quebrado. Mas eu acho, Luizão, que o ser humano, a maravilha que tem de trabalhar em propaganda é que a fonte é inesgotável. A fonte é inesgotável, porque acontecem coisas no mundo que mudam toda a gestalt, mudam todo o status quo das coisas. Vou dar um exemplo para vocês. Eu já dei esse exemplo no sala lá do Daniel Oxenberg, tá? Em 2001, né? Putz, quando é que foi a Torres Gêmeas? Foi 2001. 2001. Ganhou o Grand Prix do Festival de Cannes, foi uma campanha da Fox Sport, que era uma campanha que morria todo mundo. Eram as mortes mais engraçadas do mundo, era muito divertido, muito... Só que aí em 2002 tinha um monte de coisa lá tentando emular aquilo, né? Mortes engraçadas, escatologia, violência e tal. E a campanha mais... Eu não lembro se ganhou o Grand Prix, mas a campanha que foi mais celebrada e comentada foi uma campanha da Disney que falava sobre resgatar a afetividade. O que teve entre um Festival de Cannes e outro? Teve o atentado das Torres Gêmeas e a invasão do Afeganistão. E o mundo não estava mais afim de ouvir uma coisa. O mundo queria esperança, queria afeto, porque as pessoas estavam com medo. Cara, os americanos foram invadidos de um jeito absurdo, com um número de vítimas bizarro, na cara das autoridades, e ninguém viu nada daquilo acontecendo. Então, assim, isso é legal.
a fonte é inesgotável, porque as pessoas, a sociedade vai mudando de need states, de necessidades, de maneiras de resolver as coisas sem parar, né? Eu sempre dou um exemplo assim, tem o metrô, os metrôs, né, na Europa tinham as escadas de concreto. Aí, com o advento da escada rolante, ficou mais barato, eles foram colocando escada rolante. Eu sempre fico pensando assim, o que era certo fazer? Durante muito tempo, com a revolução mecânica industrial que aconteceu, com tanta coisa possível de fazer com tecnologia, era ir pela escada. Pô, por que não ir pela escada? Hoje, com uma necessidade, um desejo das pessoas por saudabilidade, já não sei. De repente, é ir pela escada rolante, é ir pela escada normal, porque são algumas calorias e você tonifica as pernas e você gasta aquele chocolate que você comeu, aquele sorvete que você tomou. Então, isso é tudo mutável. Se você pegar, por exemplo, a história da cor da pele das mulheres. As mulheres na Europa tinham que ser totalmente, imaculadamente brancas para serem chiques. Depois veio uma revolução feminista, a Brigitte Bardot, todo mundo torrando. Por quê? Porque aquilo ali significava uma realização da liberdade, da autonomia, do corpo, do erotismo, de um monte de coisa que era importante na época. Puta, como era importante essa liberdade, essa revolução. Só que daí, pouco mais tarde, veio a ciência e disse assim, cara, você vai ter sorte se você não tiver câncer de pele, e você, mesmo que não tiver câncer de pele, você vai virar uma uva passa, né? E aí isso mudou tudo de novo. As mulheres falaram, cara, não quero, porque é perigoso, e a ciência me mostrou que é. Então, inventaram protetor solar, mas se você pegar um anúncio de cada época, um anúncio de hoje provavelmente vai ser uma mulher com protetor solar, o packshot do protetor solar ali, mas ela vai estar embaixo de um guarda-sol ou com um chapelão desse tamanho para não tomar aquele sol o tempo inteiro. Então, é inesgotável, cara, porque vai mudando o tempo inteiro. Eu acho que a pandemia vai nos dar muito material de trabalho logo depois também. Participando com a gente aqui, o Duda, que fez uma pergunta antes lá, agora traz de volta agora em vídeo. Manda bala, Duda. Legal, pessoal. Então, João, queria aproveitar, então, cara, queria fazer uma pergunta também que mistura um pouco de gestão com um pouco de criação também, que eu tenho, a minha história profissional, eu comecei como redator aqui no Rio Grande do Sul, e, cara, aqui nas agências que eu trabalhei aqui era muito... A criação era o departamento que tocava o barco, né? Era o mais respeitado, assim, o que a galera queria trabalhar e tal. E aí, então, eu fiquei uns 10 anos trabalhando aqui e eu migrei para o Rio de Janeiro. E lá eu trabalhei numa agência de São Paulo, até que tu é o Mix na época. E lá a estrela da agência, o departamento era o planejamento, né? Então, tipo, a criação também tinha seu valor e tal, mas quem tocava os trabalhos era o departamento de planejamento. E eu acabei migrando para o departamento de planejamento. E aí eu vi que, com o passar do tempo, assim, as coisas foram andando e quando eu vi, surgiu o cargo do planejamento criativo, né? E na história de ser planejamento criativo, eu trabalhando no planejamento e com a minha bagagem de redator, muitas vezes a agência limava o redator do trabalho e dizia, não, cara, tu escreve, né? Então, quem sabe tu faz o planejamento e tu escreve também. Então, cara, eu vejo que muitas agências têm limado o redator dos trabalhos apostando em alguém vai escrever, sabe? O redator não precisa ser mais o redator. Eu queria ouvir de ti assim, sobre esses multitask, né? Essas pessoas que fazem muitas funções e se o redator ainda tem espaço na propaganda, né? Como é que tu enxerga isso? Eu, com a minha origem, eu acredito que sim, mas, gostaria de ouvir de vocês aí que tem essa bagagem muito maior. Vamos pensar da seguinte maneira. Se tem uma coisa que acabou nesse mundo, é o anúncio como ele era, o anúncio, né? Ele realmente, ele não encontra lugar. Mesmo as empresas de mídia impressa,
estão com plataformas, estão colocando valor agregado ali para realmente poder entregar. Então, eu acho que, assim, eu sempre falo na agência que a piada do filme ou a lágrima do filme, elas não são a ideia. A ideia vem antes. A ideia, geralmente, você pode contar em 2 linhas, né? Vamos criar um personagem, um matuto brasileiro, que, para todas as pessoas que perguntam coisas, ele dá a mesma resposta. E ele só fala isso. Cara, isso é para a televisão? É para onde quiser, velho. Isso é para onde quiser. Então, assim, eu acho que, e nesse sentido, eu acho que assim, os criativos têm que ter um cuidado para isso, tá? Porque o craft vem depois, né? O intrincadinho e tal vem depois. Você começa pensando ideias que você descreva em 2 linhas. E aí tem uma coisa que é interessante, que quando você não está falando só de craft, ter uma ideia de 2 linhas, mais gente na agência pode ter. Então, vamos lá. Fizemos o verão da Claro. A ideia era... Isso foi a criação que me trouxe. A ideia era... Não tinha nenhum roteiro, não tinha nada escrito. Vamos oferecer um produto toda vez que o tempo mudar, no Brasil inteiro. Cara, nós fizemos mais de 17 mil materiais. Porque era assim, relógio de rua. Bom, mas a ideia era isso. Eu falei, já gostei. Agora vocês são malucos. Eu quero ver como é que vocês vão fazer isso aí. Né? E realmente foi uma puta loucura. Assim. Eu não sei se tivesse de novo, não sei se eu topava. Porque, cara, as pessoas enlouqueciam, viravam noite. Porque, assim, na programática, no elevador, era fácil trocar material, mas às vezes tinha que trocar material no out of home não digital. Lá em Recife, porque o tempo estava bom, tinha uma oferta de plano de celular, e quando começava a chover, a gente tinha que, no mesmo dia, trocar para conteúdo em casa. E foi uma puta maluquice. Mas, entendeu? A mídia poderia ter trazido essa ideia. Poderia mesmo. Então, a minha recomendação para resgatar sempre e manter a importância do criativo é que ele não pense em craft no primeiro momento. Ele pense numa ideia de 2 linhas. Que conte 2 linhas. Nós vamos fazer um evento assim, 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 assim. Vamos fazer... Porque aí depois o craft ele vai fazer. Depois ele vai escrever como é que fica cada peça, cada não sei o que. Provavelmente ninguém vai encher o saco dele, ele vai poder fazer isso. Assim como um profissional de mídia ou de planejamento, pode também... por que a gente não faz isso? Opa! Isso é bom. Então, a gente tem que perder também o medo de que, num sistema diferente, sim, outras pessoas, outras áreas podem ter uma ideia, e ser muito solidário, inclusive. Né? Lá na agência a gente tem um negócio que chama ideiocracia. Quem manda é a ideia, cara. Ideia boa manda. Né? E não é uma forma de evitar muita vaidade, muito não sei o quê. Agora, todo mundo tem que ajudar depois. Né? Então, assim, tem uma sintonia para fazer, que é essa. Roteiro não é ideia. Roteiro não é uma ideia. Primeiro tem uma ideia, depois faz o roteiro da ideia, depois você faz o post, depois faz não sei o quê, para ver como é que você dá vida a essa ideia, né? E isso, sim, isso abre participação de um monte de gente, sim, e é isso aí, para o bem e para o mal. E aí, será que nessa de que as pessoas podem ter 2 funções, as agências acabam cortando uma delas? Por exemplo, se o planejamento escreve, tu acaba tirando o redator da parada?
Mas aí precisa ser míope para fazer isso, né? A agência precisa ser míope para fazer isso, porque as pessoas têm skills específicos. Um redator sabe escrever publicidade, sabe escrever sucintamente, pega um PowerPoint e põe no ar. Ninguém gosta. Ele pode ser convincente numa reunião, mas ninguém gosta, ninguém acha legal, brilhante, não captura, né? Mas não é porque o planejador é ruim. Não, ele é um ótimo planejador. Mas ele não tem o last mile. Ele não tem a habilidade específica de um bom redator para tornar aquilo encantador, para reduzir, para ser sintético, para ser esperto, para ter uma boa piada, ou ter uma boa lágrima, ou ter uma emoção e tal. Então, eu acho que as importâncias estão preservadas e, claro, dá para errar bastante fazendo esse tipo de corte ou esse tipo de economia. Não, meu planejador escreve bem, então não preciso de um redator bom. Bullshit. Não. Então tá, gente boa. Estamos aqui finalizando, começando a finalizar o nosso primeiro Sala de Brain. Daqui a pouco o Cado já faz o encerramento, mas eu, em nome de todos, queria agradecer aí a presença do João e do Axel também. Eu queria dizer que a nossa salinha de Brain está aberta para sempre que vocês quiserem jogar ideias aqui. E é Brain, né? A gente vai jogando as ideias do jeito que dá e depois a gente vê o que a gente aproveita delas, né? Então, só finalizando, então, obrigado a todo mundo que participou. A nossa live, ela está no nosso Facebook do Clube de Criação, facebook.com/clubedecriação.rs. Nós também temos o nosso Instagram, clubedecriação.rs. E é contigo, Cado. E palavras finais de todo mundo aí, do Axel e do João, que quiserem falar agora, é o momento. Axel, manda. Cara, eu quero agradecer o convite, dizer que foi muito bom estar mais uma vez com o João. O João é um cara que eu conheci também lá atrás, e que bom saber que eu influenciei ele, mas pode saber que ele me influenciou bastante também, desde a nossa convivência na agência, quanto até, assim, ele foi em fevereiro para São Paulo, em junho eu fui visitar ele. Passei uma semana na casa dele lá em São Paulo. E foi muito bacana, assim, né? Para mim aquilo foi uma mudança de paradigma na minha vida, assim. Realmente foi muito bacana. Sempre que a gente pode se ver é muito legal, João. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo, junto mais uma vez. Eu também agradeço aí a oportunidade e ver pessoas muito queridas e que falam muito. Acho que essa minha origem aqui, onde eu comecei, é muito importante para mim e me traz muito afeto também, além da competência de vocês. Ótimas perguntas. Queria agradecer bastante pelo evento aí. Pessoal, muito obrigado a todos. Eu quero reiterar aqui o agradecimento à ARP, Radioativa, né, os nossos apoiadores, e dizer que 2 horas, assim, um papo tão bom assim para inaugurar um Sala de Brain foi excelente. It's 9 o'clock. Agradecer muito para o João, que eu sei que o cara tem uma agenda maluca, enlouquecida, mas, né, desde o início ele disse, não, para o Rio Grande do Sul, tudo, ele mandou para o Meneghetti. Eu estou aberto a qualquer coisa. Daí disse, puta, que legal, que do caralho. Agradecer para o Axel também, que foi uma parceria luxuosa aqui para nós, né? E a novidade é que a gente vai convidar o Axel, ele não sabe, mas vai ser o CEO do Clube de Criação. E o João Livre vai ser o embaixador do Clube de Criação lá em São Paulo. Então já estão nomeados. Depois a gente faz diplominha, manda tudo bonitinho, tá? Vai ser a pegadinha do final aí, porque tudo tem que ter uma pegadinha. Mas, gente, assim, ó, a gente colocou esse projeto de pé e a gente está muito feliz com esse projeto, porque o clube estava assim numa vibe muito bacana, colaborando com outros grupos do mercado também, que eu acho que é importante a gente falar, do grupo de produção audiovisual, do grupo de atendimento de veículos, tá? A gente estava dando uma super força assim com essas lives, entrevistas, até que a gente resolveu fazer a nossa também. Então foi aí que surgiu o Sala de Brain, né? A gente estava fazendo trabalho para todo mundo, disse, não, vamos fazer o nosso também, vamos fazer a nossa sala e para bater uns papos legais.
E a programação segue. A gente está com umas 2 novidades aí. A gente tem um convidado que todos vocês conhecem, que também já topou o convite, que é o Luiz Toledo. Ele vai aparecer aqui um dia desses aí, para a gente bater um papo. Ei, Toledão! Ó, viu? Ó. Toledão é uma figura, rapaz. O Toledo e o João aceitaram de cara o convite, então a gente vai fazer a programação. O João tinha essa data aqui, o Luiz não podia, mas a gente já vai agendar com ele para fazer um Sala de Brem também bem bacana. Então agradecemos assim, muito do fundo do nosso coração, e o clube tem novidades que vão aparecer aí, até para a gente terminar aqui, o Will e Carlucci Dreyson. O clube não é uma agência, óbvio, mas ele é uma entidade que, assim como os diretores de criação, os CEOs, tal, resolvem todos os problemas do mundo, né? Como a gente brinca. Então, o clube está resolvendo várias paradas do mercado aqui, né, por enquanto, mas se quiserem nos exportar para outro lugar, ok. A gente está agora finalizando uma campanha para o grupo de live marketing no Rio Grande do Sul, né, que é a parte do pessoal de eventos que está passando um trabalho maluco, né? O pessoal está tentando sobreviver, mas não está sendo difícil, né? Então, o clube foi parceiro, criou campanha, a gente também deu uma super orientada para o grupo de produção audiovisual, e estamos fazendo outras coisas aí. Então, o clube sempre legal, porque eu fiquei imaginando, assim, quando eu convidei o João, e ele pensou, o clube de criação deve ser, sei lá quantos caras, uns 100, 150. Então, só para dizer que o Clube de Criação está aqui representado. São 4 pessoas, por enquanto, e estamos angariando mais gente que queira explicar essa causa. Por enquanto, disse o Carlucci. Muito bom. Isso aí. Tá, gente? Para finalizar, que está todo mundo com fome, com sede e com sono. Beijo, beijo. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, valeu. Tchau, tchau. Obrigadão. E roda a VT. Clube de Criação do Rio Grande do Sul orgulhosamente apresenta Sala de Brem. Criatividade, inspiração e outras viagens. Bah, vocês não têm ideia.